Pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar da ABINC, promovido que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. E hoje o tema que nós vamos abordar é sobre IoT para frotas conectadas. A ABINC é uma sociedade formada, uma organização, né, por pessoas do ambiente civil, né, com o pró de colaborar na parte de tecnologia e desenvolvimento no IoT no Brasil, né? Nesse webinar, a gente vai abordar sobre as novas tecnologias, né, disruptivas, o longo caminho do ecossistema até a chegada na experiência do cliente. E aqui atrás de mim, como vocês podem estar olhando, a gente tem dentro do comitê 4 áreas de atuação, que são extremamente relevantes hoje para o ecossistema automotivo, né? Então, nós trabalhamos desde a camada da telefonia, passamos pela camada aí de devices conectados, temos um foco bastante focado em eletromobilidade e também toda a parte de automação e veículos autônomos. Vamos iniciar agora, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Aqueles que estão agora de manhã aqui nos recebendo. Para cada um dos blocos, nós teremos aí, afinal, são 4 blocos, em cada um desses blocos a gente vai ter uma oportunidade para vocês fazerem perguntas do chat, e para cada um dos blocos a gente vai escolher uma das perguntas para responder. Nós vamos iniciar agora com o nosso primeiro bloco, né? E eu gostaria justamente que esse primeiro bloco a gente conseguisse já abordar a parte do ecossistema automotivo, que a gente vai falar bastante, o que isso envolve a parte de mobilidade, toda essa parte de inteligência e como isso tem se desenvolvido, né? Desde as pequenas cidades até as grandes cidades, existe um potencial muito grande. Vamos lá para o primeiro bloco, para o slide aqui do primeiro bloco, para a gente fazer o início dele. E agradeço a todos, agradeço a ABINC, agradeço a todos os participantes. Vai ser um webinar aqui muito especial e a gente tem a certeza aí que vocês têm um ótimo proveito. O nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre digitalização, né? Um tema que tem sido bastante recorrente aí agora, durante a pandemia. A gente teve um grande crescimento de todo esse ecossistema. A pandemia auxiliou muito aí dentro da área automotiva e toda essa relação entre a tecnologia da informação e a telemetria tem uma conexão que é uma conexão que não é de agora, né? Desde que a gente tem a conexão aí de 3G, a gente tem essa possibilidade de ter essa informação online e essa informação conectada de forma direta. Então, isso está muito ligado com o conceito também de cidades inteligentes, ligado ao conceito de sustentabilidade também, que é super importante, e principalmente agora esse caminho agora da eletromobilidade, que tem cada vez mais se avançado. Essa integração das informações durante todo esse tempo, um grande desafio aí que nós temos encontrado, e eu gostaria de debater um pouco sobre esse caminho, né, dos últimos 10 anos, essa questão da telemetria, né, que é o grande recurso que nós temos na parte de mobilidade, e toda essa questão da integração das informações. Portanto, pessoal, gostaria agora de chamar os nossos grandes convidados aqui para esse primeiro bloco. Por favor, vou chamar aqui o André Carvalho. André Carvalho, ele é um dos nossos diretores aqui do Comitê de Automobilidade. Ele trabalha numa empresa americana chamada Stone Ridge, grande especialista, escreveu artigos sobre esse cenário, inclusive temos alguns artigos dentro do nosso site, www.abinc.org.br, e temos também o CEO, Fernando César, da Unique Hub Limitada. Fernando, muito bom dia, seja muito bem-vindo. E eu vou abrir para essas duas excelências no tema para falarem um pouco mais sobre esse tópico 1, né, que é esse ecossistema e toda essa relação aí com o ambiente de digitalização e mobilidade inteligente. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui discutindo com vocês num grupo tão seleto, especialista do assunto, com vários entusiastas aí chegando. Tenho certeza que vai ser uma manhã bem interessante, uma manhã de início de mês que já vai colocar bastante ideia na cabeça de todos. Pelo menos essa é a ideia, né, André? Sim, bom dia a todos. Fernando, obrigado. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui.
Para quem não me conhece, eu sou André Carvalho, eu atuo há mais de 25 anos no setor automotivo, na área de telemática, de serviços conectados do IPS. Nós vamos iniciar a nossa jornada com o tema de IoT em frotas conectadas, esse primeiro painel de digitalização e ecossistema. E eu gostaria de começar com um breve histórico da indústria automotiva, partindo de 2018, na IAA. Me lembro de vivenciar um marco importante para a indústria, e as megatendências, onde eles apresentaram os conceitos de digitalização, eletrificação e veículos autônomos. A pandemia, né, nesse meio do caminho ainda até os dias de hoje, ela foi o grande catalisador do aspecto da digitalização e do ecossistema envolvido, mudando muito a forma de como se consumir e de trabalhar. A reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês, no nosso painel, é sobre o pensamento ecossistêmico e como as coisas vão se conectar. Quando a gente fala do IoT, isso está muito relacionado. E, Fernando, por favor, nos conte aí um pouquinho sobre como a jornada da digitalização nas frotas conectadas tem impactado no ecossistema da cidade. Hoje, inclusive, você falou que a pandemia ela motivou muito a evolução da digitalização para o transporte urbano de passageiros, sobretudo no ônibus, que seria hoje minha especialidade, né? Minha especialidade há 22 anos, eu tenho 36 de vida, mas desses 36, 22 eu dedico ao transporte urbano de passageiros. E é interessante, André, que eu consegui ver ao longo desse tempo toda a chegada e o aprimoramento também dessa questão digital para você utilizar do transporte urbano. Vamos dar um exemplo, né? Há 22 anos atrás, a gente ainda usava o Vale Transporte, né? A gente usava aquele papelzinho para poder entregar para o cobrador ou até mesmo uma cobrança direta na entrada do ônibus. E nesses últimos 20 anos, a gente viu a chegada também da bilhetagem eletrônica, que, sem dúvida alguma, não é só... já não está somente difundido aqui no próprio país, mas a nível mundial também é uma tecnologia muito conhecida. Mas hoje, por exemplo, numa operação que existe em Sorocaba, já é possível se fazer meios de pagamento através do smartphone. Então, ou seja, a digitalização ela veio realmente para universalizar tudo isso. Ela vem trazendo tecnologia de uso do dia a dia de toda a população e aprimorando isso para você poder, por exemplo, não somente ter meio de transporte, quando a gente fala de mobilidade, mas ter meio de um monte de coisa, meio de conectividade, meio de segurança através de monitoramentos embarcados no ônibus ou em terminais ou em estações, meio de interatividade entre usuários, meio de entretenimento. Então, hoje o transporte ele acaba sendo meio de muita coisa. É isso que eu acabo compreendendo. E, claro, que a digitalização tem um papel fundamental nisso. A gente sabe que o transporte urbano, quando a gente fala aqui a nível nacional, a gente liga no noticiário, vê alguma notícia associada ao transporte e nunca vem alguma coisa relativamente boa, né? Essa que é a grande verdade. O transporte urbano ele acaba sendo alvo de grandes críticas no Brasil, principalmente associado à questão tarifária, à frequência, à confiabilidade da frota, ao serviço prestado. É alvo de muita crítica, né? Dificilmente a gente liga no jornal e vê um elogio associado a uma empresa, uma operação de ônibus. Então, tudo isso se associa diretamente, poxa, o que de repente as operações podem oferecer para o passageiro para você ter mais atratividade para o uso do transporte? Eu entendo que a digitalização é um meio de oferta de atratividade. A frota foi evoluindo, né, das tecnologias Euro 3, Euro 5, Euro 6, cada vez mais ganhando espaço. Agora já se fala em eletrificação da frota. E se você não evoluir com, por exemplo, tecnologias digitais para ajudar nessa gestão, ou até mesmo trazer mais vontade, mais atratividade para o passageiro, realmente é um casamento mal feito, né? Você tem uma boa frota, mas algo que não tenha como complemento de você poder fazer uma melhor aplicação desse transporte. Então, quando se fala de digitalização, é óbvio que a tendência é aumentar, a tendência é integrar, e aí eu creio que mais à frente vamos falar sobre isso, né, André? A integração do transporte com o comércio, com infraestrutura, com tudo que está presente dentro do IoT, eu vejo que é o caminho justamente para a gente poder ter o ecossistema cada vez mais consolidado no sentido de você extrair o melhor daquilo que já existe embarcado, somado com tecnologias que vão fazer você se comunicar melhor e também conviver melhor com essa situação digital.
Sim, esse caminho do ecossistema, e tudo isso que você comentou, muito bom, Fernando. Eu gostaria de complementar que esse desenvolvimento do ecossistema é algo bom para todos, né? Que muitas cidades, o que a gente tem assistido, é que estão implantando essas soluções inteligentes, porém, o nosso entendimento é que uma parte ainda está no início dessa digitalização. E alguns dos desafios, né, inclusive que nós temos discutido bastante no nosso Comitê de Alta Mobilidade da ABINC, é que tudo isso passa pela parte de infraestrutura e conectividade. E então, nós temos um papel importante como protagonista para o IoT, para a inteligência de dados de telemetria e sustentabilidade. Fernando, dentro desse contexto, né, uma pergunta assim, importante, o que a gente pode esperar dessas tendências em telemetria nos transportes e na mobilidade urbana para os próximos anos? O tema é super importante e super conecta, né, a gente pode falar, né? Telemetria no transporte, cidades inteligentes, conectividade e sustentabilidade. Eu vejo que tudo isso, André, está realmente intimamente ligado. Hoje, telemetria para a frota do transporte urbano de passageiros não é mais uma realidade. Eu vejo isso, aliás, não é mais uma novidade, já é uma realidade. Mas se a gente for parar para pensar nos anos de 2014, 2015, quando eu comecei a me entusiasmar com esse tema, realmente a gente estava falando de inovação. E não se passou tanto tempo assim, né? Não se passou. Mas a grande questão é, poxa, para quem viveu, né, os últimos 20 anos do transporte, você tem uma tecnologia que possibilita medir a performance de cada operação, seja individual, por veículo, ou até mesmo de uma linha, de uma empresa, de um lote operacional, ou por modelo de veículo, enfim. Isso realmente é fantástico, porque quando a gente fala, mais uma vez, sobre a qualidade do serviço prestado hoje de transporte, não adianta a gente querer medir algo se a gente não tem controle. Inclusive, é uma frase que eu aprendi com um dos participantes aqui hoje, que está presente na plateia, o Itamar da Volkswagen. Além de ser um entusiasta do tema, também é um dos nossos gurus de transporte. E é um fato, não adianta a gente ter controle daquilo que a gente não consegue medir. E hoje, com telemetria embarcada, onde você consegue saber como é que o ônibus está sendo conduzido no sentido de curva brusca, aceleração brusca, freada brusca, excesso de velocidade, isso gera consequências ou até mesmo benefícios importantes para a operação do veículo, começando, por exemplo, pela confiabilidade. Se o veículo está sendo melhor operado, naturalmente ele está sendo melhor conservado, ele está tendo os usos de recursos como trens de força, passagem de marcha, ou até mesmo consumo de combustível muito bem aprimorado, porque existe controle na condução. É óbvio que é válido dizer até por efeito de segurança veicular, onde você dirige um veículo que está simplesmente com uma direção suave, livre de trancos, o que leva a preservação de uma eventual queda interna dentro do salão do ônibus por uma freada brusca, uma aceleração brusca. Então, a telemetria ela consegue promover tudo isso. Agora, é possível, por exemplo, conectar aquilo que o veículo está medindo com recursos de IoT dentro da cidade? Sem dúvida alguma. Então, quando você tem uma gestão de cidade efetivamente, é muito interessante saber como o ônibus está operando, onde ele está operando, a forma como está a frequência de passagem, até para efeitos de medição de trânsito, de demanda deste ônibus perante ao usuário dele. Tudo isso é inteligência de informação. E através, por exemplo, de um dispositivo embarcado. Fico feliz em saber que mais à frente a gente vai ter uma aula de telemetria aí com o Calil da Control. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tudo isso oferece conectividade, tudo isso está integrado, certo? Seja com uma empresa de ônibus, seja com um órgão gestor que está contratando o serviço dessa empresa de ônibus. E os efeitos na sustentabilidade, evidentemente, existem, né? Uma vez que você, mais uma vez, está conduzindo o veículo de uma forma muito mais controlada, controlando o consumo de combustível, garantindo maior longevidade de peça, acho que toda a cadeia produtiva e operacional desse sistema acaba ganhando benefícios através dessa conectividade. É o meu ponto de vista, André. Eu sou muito entusiasta disso e gosto desse tema e acredito que ele vai evoluir ainda mais agora nos próximos anos. Como eu disse, já é uma realidade que está cada vez mais em aprimoramento. Sim, Fernando, excelente, eu concordo com você. Considerando o nosso histórico e toda essa experiência profissional que você comentou, né, que nós temos, nos permite dizer que a integração dessas informações, né, e o grau de maturidade que podemos aplicar no desenvolvimento das soluções
em novos modelos de negócios, onde a digitalização favorece um ambiente econômico de novas experiências, é justamente isso, né, que você falou, estabelecer novas conexões entre as pessoas e as máquinas, com informações de predição e em alguns casos estarem associadas ao uso da inteligência de dados com base no histórico das operações. Isso pode ser algo de um futuro que está muito próximo aí da nossa realidade, né? A gente está caminhando agora, já estamos com 10 minutinhos do nosso painel, caminhando aí para a parte final, Fernando. Me parece, então, que a gente está diante de um cenário de novos desafios, seria isso? Não tenho dúvida disso. Quando a gente está falando cada vez mais da expansão da digitalização, automaticamente a gente já imagina os dispositivos embarcados para se manter uma operação. Por exemplo, a Unique Hub, que é a empresa onde eu atuo como CEO, ela atua diretamente na integração de informações digitais a partir desses dispositivos embarcados. Então, para você ter uma ideia, numa experiência nossa, nós temos embarcado num ônibus, num terminal de ônibus ou numa estação de ônibus, câmeras, painéis de mensagem variável, sistema de Wi-Fi, a própria telemetria, como a gente falou bem agora, GPS, sistemas de som para você poder, inclusive, posicionar onde está um veículo, qual é a previsibilidade de passagem dele, todo o sistema de automação de uma estação, seja de portas automáticas, alarme de incêndio, qualquer situação de emergência, som, câmera, TV. Então, imagina a quantidade de dispositivos que a gente tem embarcado, e eu acredito muito na integração dessas informações, porque no final o resultado é único. No final, o resultado está associado a benefício à mobilidade, a informação para o passageiro de ônibus, que provém de diversas fontes de informações, e por isso que o IoT é tão importante nesse cenário. Se você tiver, por exemplo, um sistema para cuidar de cada dispositivo, aí eu entendo que a gente perde em velocidade de informação, a gente pode, inclusive, perder em confiabilidade da informação, e no final, quem vai pagar essa conta, ou até mesmo não andar de ônibus ou de qualquer outro meio de transporte, é o passageiro. Então, integrar tudo isso numa única plataforma, que, por exemplo, é o que a gente faz, traz mais efetividade para a gestão de transporte e, consequentemente, melhor serviço prestado para quem utiliza desse meio digital. Sim, uma tendência para o mercado. Com Fernando, certeza. muito bom mesmo, excelente esse nosso bate-papo e podemos compartilhar aí as nossas experiências. Já preparando aqui para chamar o próximo painel, os nossos colegas, acho que em uma perspectiva de frotas conectadas, nós podemos entender aí o automotivo como a bola da vez, né? É importante, os veículos comerciais, a partir do próximo ano, com motorização Euro 6, essa questão da descarbonização, né? Envolve a legislação também para a lei do motorista, né? A lei da jornada do motorista, a lei 13.103, passa aí por tacógrafo digital, sistemas retrovisores digitais e a parte de câmeras embarcadas, como você comentou, conectados às cidades inteligentes e essa sociedade conectada. Com tudo isso, né, então eu abro aqui o painel, o segundo painel de rádio. Carvalho. Pois não, Wagner, você quer puxar o painel? Vamos fazer a nossa pergunta aí, né? A pergunta do bloco aí, muito bacana. Queria dar um bom dia aí para o nosso amigo, o senhor Wilner, Eric Wilner. Muito bom dia, senhor Eric, tudo bem? Guten Morgen, muito bom dia aí, tudo bem? Senhor Eric. Vou pedir para o senhor só desligar a câmera aí, por favor, agradeço aí. O senhor está aparecendo aqui na nossa tela aqui. Obrigado, tá? Só para desligar a câmerazinha aí. Obrigado, viu, senhor Eric? Pessoal, temos uma pergunta aqui, ó, muito bacana, é do César Móvil. Olha que bacana. César, bom dia. Querido César Móvil. Alguém? Eu acho que o Fernando conhece bem ele. Muito bem, com certeza. Grande amigo de longos anos de trabalho e de atividades dos desafios do transporte urbano. Obrigado pela presença, César. Obrigado pela pergunta também. Exatamente. Em função do avanço da eletrônica embarcada, isso é verdade. A eletrônica está cada vez aí se aperfeiçoando mais, né? Os modos cada vez mais poderosos aí, as ECUs. É válido pensar na criação de um setor específico para a gestão de equipamentos e gestão das informações, né? Então, é bem bacana. Ele está falando que cada vez a gente tem mais informação aí, né? E o que a gente pode fazer para gerir melhor os equipamentos e gerir melhor essas informações. Eu acho que é bastante o tema da próximo bloco, mas Fernando e Carvalho, por favor, aí vocês fiquem à vontade. Eu vou pedir para o nosso amigo, né, o senhor Eric,
por favor, aí, se pode desligar a câmera aí. Por favor, senhor Eric. Desligar a câmera. Muito obrigado. Dankeschön. Legal. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Fernando, fica à vontade. Tá. Obrigado, Alexandre. Obrigado, César, mais uma vez pela pergunta. Bom, eu atuo com o César no transporte urbano pelo menos nos últimos 10, quase 13 anos, né? E a gente vem acompanhando esses desafios da digitalização e a quantidade imensa de informações que vem de vários cantos, seja de ordem de manutenção, de ordem de suprimentos, recursos humanos, jurídico e principalmente pela operação. Eu acredito sim, César, na minha opinião pessoal, acredito que é importante você ter um setor dedicado para, eu chamaria de data analytics, certo? Ou até mesmo análise de dados direcionada para a gestão de negócio. E, claro, essa análise de dados ela vai ser fragmentada de acordo com a especialidade de cada um. E isso associado diretamente a uma área de tecnologia embarcada, como, por exemplo, as operações de ônibus já tem isso de uma forma bem consolidada. A gente está falando de bilhetagem, principalmente, até mesmo daqueles outros dispositivos que eu comentei há pouco. Com a complexidade disso, evidentemente que é importante você ter um ponto focal especializado, né, com analista de dados, entre outros níveis de gestão, justamente para aprimorar a tomada de decisão de quem está interagindo com isso, seja a área que for dedicada ao assunto, como a gente disse, tá? Então, na minha opinião, eu ouvir também do André, faz todo sentido centralizar isso e cada vez mais trazer profissionalismo para a qualidade dessa informação, para a curacidade dessa informação. Perfeito, eu concordo com o Fernando. Eu vou trazer um aspecto aí, uma visão global, né? Dividido em duas iniciativas. A primeira para caminhões. Acho que um grande exemplo nosso é o Homeland Security nos Estados Unidos, que ele veio advindo do 11 de setembro de 2001. Eu me lembro que na ocasião eu acompanhei, estudei essas iniciativas quando eu trabalhava com Volvo Caminhões, né? E é um sistema que ele tem até hoje tem integração de câmeras, enfim, é algo que é movido aí para governo, né? Enfim, para toda a sociedade. E no aspecto de transporte, né, nessa linha que o Fernando comentou de mobilidade, eu tive a oportunidade de visitar a central em Estocolmo, né? A central de gestão faz toda a parte da cidade inteligente. Então, na ocasião, eles tinham 5 sistemas e 29 subsistemas, né? Então, era realmente uma tecnologia muito forte ali aplicada nessa parte de integração de dados, tudo conectado ali à central para o operador poder tomar as decisões, né? E aí, concluindo, essa iniciativa, ela era uma iniciativa mista, né? Praticamente 50% do governo e 50% da iniciativa privada, de quem administrava, né? A central em Estocolmo. Então, eu acho que esse é o caminho e ele passa pela parte de ITS, né? A parte de normatização que começou no Japão em 1967 e está presente aí nas grandes cidades. Eu acho que se houvesse uma iniciativa muito forte do governo, em conjunto com a indústria, aí, trazendo os especialistas nessa questão da arquitetura, eu acho que poderia agregar muito. E aí, respondendo a sua pergunta, que foi muito inteligente, eu acho que sim, é o caminho aí para todos nós nos próximos anos. Maravilha, perfeito. Sim. Agora nós vamos para o próximo bloco. Pode seguir, por favor, vamos fazer agora a conexão, né? Eu acho que a pergunta super válida, né? Então, agora nós estamos movendo aqui para o nosso próximo bloco. Tá já iniciando aí o slide do próximo bloco e vamos seguir, pessoal. Parabéns, obrigado aí pelo essa primeiro bloco da introdução. Boa discussão e alta profundidade, pessoal. Valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado, André. Bom evento a todos. Até já. Pessoal, vamos seguir então. Estamos indo agora para o segundo bloco. Acabamos de responder a nossa primeira pergunta. O nosso segundo bloco é um bloco que a gente vai tratar um pouco mais da parte do hard, né? Ou seja, a parte eletrônica. Quais são as soluções e tendências hoje em termos de hard para o futuro, né? Como é que essa frota conectada, toda essa mobilidade... Só um minuto. Pode fechar a câmera? Köszönöm szépen.
Opa, io. Io. Köszönöm szépen. Pessoal, então vamos falar um pouco agora essa parte das soluções, né, em hardware e tendências para o futuro, né? O que hoje tem em termos aí de capacidade de hardware, né? Para que nível de serviço você vai usar um hardware específico, né? E quais são as nossas tendências aí para o futuro. Lembrando sempre que o hardware ele não funciona sem a parte de telefonia, ou seja, a gente tem desde uma solução simples, num LoRa, num 3G, 4G, 5G, e aí a situação do satélite muito aplicado aí na parte de rastreamento de carga. Vamos falar um pouco também de propriedade intelectual, componentes eletrônicos, redução desse custo do hardware. A gente sabe que o mundo é globalizado, a gente tem toda uma cadeia envolvida, né, dos semicondutores, dos chips, a experiência para a tomada de decisão para o hardware, né, qual que é todo esse aprendizado desse grupo aqui, e a parte de telecom e 5G. Vamos chamar os nossos convidados agora. Próximo slide. André, muito bom dia. André Nunes, primeiro fundador e desenvolvedor de negócios da Zani Eco. É uma startup hoje que está dentro do segmento automotivo. Eles estão inseridos dentro do hub da PUC do Rio de Janeiro, que é um grande centro tecnológico. E o André tem grandes experiências aí já com grandes companhias e tem feito projetos assim inéditos e até de expressão internacional. Então, ele vai falar um pouco desse aprendizagem do hardware até a solução, né? Como uma startup, né? Uma empresa nova e com bastante inovação e tecnologia. E o Calil Jorge, ele é diretor executivo e comercial da Control. É uma empresa que já está posicionada no mercado há muitos anos, profundo conhecedor e também desenvolveu ao longo dessa cadeia aí, teve bastante aprendizado, tem muita experiência. Então, trouxemos aqui duas feras aí para falar realmente agora dessa parte do IoT, da parte do hardware. Pessoal, sejam muito bem-vindos e agora a palavra é com vocês. Muito obrigado. Bom dia, obrigado, Vargas, aí pela oportunidade. Primeiramente, gostaria de falar um pouco da Zani, né? Você fez essa introdução, mas a Zani é uma green tech que ela constrói soluções personalizadas para implementar nas empresas uma visão de ecoeficiência, através do uso de modelos inteligentes de dados e trazendo ganhos econômicos, operacionais e suportando as estratégias ASG, que estão bem em vogas agora no mercado. Atualmente, a gente está desenvolvendo um projeto de mapeamento de emissões em motores a diesel. Ou seja, a gente gerencia e cria um correlacionamento entre o nível de emissão e o consumo de combustível. Atualmente estamos atuando na frota da White Martins, e aqui é mais uma oportunidade até para a gente dividir aí as lições aprendidas, toda essa curva de conhecimento, principalmente quando você está criando um produto novo, uma solução nova que traz o IoT como a fonte principal dessa base de dados para a gente alcançar os objetivos que a gente tem falado, que é justamente essa eficiência, a ecoeficiência através da exploração dessas informações. Então, o que eu gostaria de compartilhar aqui quais são os caminhos que a gente gostaria de colocar para quem quer começar um projeto ou quem está estudando um projeto de IoT, olhando para o conceito do hardware, né, do próprio dispositivo. Primeiro, tenha clareza sobre os objetivos do projeto e a necessidade de negócio e quais são os dados que você vai buscar. Como nossos colegas têm falado aqui, a base de informação tem crescido, o número de informações tem crescido. Então, se você não tiver essa objetividade, você inicia um projeto com um escopo maior, até com complexidade maior do que é necessária para a necessidade de negócio em si. Tá? Depois, acho que é importante, quer dizer, super importante você conhecer o ambiente de instalação. A gente está falando aqui de veículos automotivos com características e até peculiaridades que são diferentes de acordo com a operação, com o tipo de negócio, com o ambiente, com o horário. Então, isso tudo tem que ser considerado num projeto de hardware e aí, a partir daí, você definir realmente quais são as características que aquele dispositivo tem que ter. Ele tem que ser blindado, ele tem que ter resistência a ruídos eletrônicos, uma série de coisas, para, a partir daí, definir realmente as funcionalidades e as características tanto do hardware
como segundo ponto importante, que é o firmware. Na verdade, a gente olha o dispositivo, ele lá tem uma parte física, mas tem um grande desenvolvimento, bota assim, de software, que é o firmware, que acaba sendo o grande cérebro, o grande controlador desse equipamento. E seguindo esse processo, acho que estabeleceu uma relação muito transparente com o desenvolvedor. Normalmente você tem que buscar, tem diversas empresas no Brasil e até fora dele que são desenvolvedores, tanto na parte de pensar o conceito de protótipo, como depois a produtização desse equipamento. Então, isso tem que ser muito transparente, bem claro quais são as etapas e até para gerar esse cronograma, essa expectativa bem clara, tá? E, seguindo nesse processo, acho que o grande desafio é quando você chega na fase de teste, que são tanto os testes de bancada como de campo. Você tem que criar um critério para atingir o aceite dessa versão, porque normalmente a gente quer testar pouco e achar que está pronto para lançar o produto. E você definir realmente quais são os testes mínimos, as validações mínimas, é um ponto fundamental para esse processo de construção. E fechando aqui, dentro das recomendações, eu gostaria de botar sempre as 3 dimensões que tem que sempre ser vista num projeto desse. O primeiro, as questões técnicas, a viabilidade técnica, se o produto atende, se ele resiste, se ele está preparado para as intempéries, seja do ambiente onde ele vai ser instalado. A segunda é econômica, porque não adianta ele atender tudo tecnicamente e economicamente ele é inviável. Então, é um outro desafio que você tem a escolha da tecnologia, a escolha até do tipo de fornecedor, então é o segundo grande dimensão que eu olho. E a terceira é o operacional, porque a partir do momento que ele está instalado, que ele está gerando lá a informação, você tem um trabalho todo operacional de gestão desse dispositivo, de confirmação de problemas ou não conformidades, de correções, de troca. Então, tem que se pensar nessas 3 dimensões, porque isso é um processo que é um desenvolvimento contínuo, não é simples de uma fabricação e está encerrado esse processo. Então, ele até pelas próprias novas tecnologias emergentes, você toda hora tem que revisitar e ter um processo contínuo, e tem que pensar numa capacidade de escala. Você está fazendo lá um primeiro projeto que pode ter 100 a 50 dispositivos, mas daqui a pouco você está indo para a questão das centenas, para milhares e centenas de milhares. Então, e um projeto IoT visa esse conceito. Se você não pensar nessa jornada de médio e longo prazo, você também fada a ter grandes surpresas nesse processo de desenvolvimento e investimento. E agora, para dar uma outra visão, aí, um outro olhar de uma empresa que já tem esse background, já passou por essa parte não só de desenvolvimento, mas como escala desse processo, eu vou passar para o meu amigo Calil, da Cron, que ele vai falar um pouco mais sobre essa experiência dele. Calil? Obrigado, André. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho da Contro. A Contro nasceu como uma representante de uma empresa... Com licença, Calil. Oi. Pode abrir a câmera, por gentileza? Está aberta. Está aberta a câmera? Agora está fechada. Agora está aberta. Obrigado, viu? Legal. A Contro nasceu como uma representante de uma empresa de telemetria de Israel, tanto hardware como software, né? Com o passar do tempo, a gente começou a perceber a necessidade de um hardware mais robusto, né, tropicalizado, capaz de suportar os nossos intempéries, as necessidades aqui no Brasil, né? Um grande exemplo que eu sempre uso é que em Israel tem sinal de celular no deserto, no Mar Morto, há anos, e a gente aqui na Avenida Paulista tem um problema da falta de sinal. Também na parte de software, né? Quando a gente começou a receber demanda de cliente procurando BI, isso por volta de 2016, e não mais uma planilha Excel. Essa migração foi bem aceita pelos clientes, né? Pois enxergaram as melhorias, e temos clientes aí há quase mais de 10 anos, como a JSL, acho que todos conhecem, né? Uma outra questão muito importante é a parte de integrações com imagens, sistema de ERP, sistema de controle de abastecimento, sistema de gestão da empresa, aplicativos. A gente consegue hoje, né, como hardware e software são nossos, propriedade intelectual nossa, a gente consegue fazer essas integrações. Antes não era possível. O nosso hardware, fala um pouquinho do hardware, tá? A gente criou um hardware com CAT1 e CAT-M1, ambos com 4G, né? Nosso hardware tem um Wi-Fi para atender algumas áreas onde não há nenhum sinal de celular, como uma fazenda, uma mineração. E ele tem também Bluetooth,
para integrar com outros dispositivos, né? O nosso hardware trabalha com o conceito de edge computing, né, computação na borda, processando os dados de forma mais autônoma, justamente para trabalhar longos períodos sem depender da conexão com o servidor. É um hardware com muita tecnologia aí, tecnologia de última geração. E a gente conseguiu fazer isso com um custo competitivo, né? E também isso, né, o hardware ser de propriedade intelectual nossa nos ajudou nesse momento de falta de componentes, de semicondutores, que afetou o mundo inteiro com a pandemia e está afetando até hoje, né? E pelo hardware ser nosso, a gente consegue trocar um componente ou outro e seguir a vida, né? Um componente existente. Hoje a gente já está desenhando um hardware, né, com tecnologia 5G, já visando a integração com imagens, porque a gente entende que isso é o futuro. E em breve teremos novidades aí. Legal, Calil. Aproveitando aí assim, esses dois cenários que a gente colocou, ou seja, você partiu um desenvolvimento do zero, que é criar uma perspectiva nova, e no caso de vocês, de usar uma tecnologia já existente, que a gente tentou fazer isso também com uma parceria com uma empresa americana. Assim, o que você viu com o desafio? Porque normalmente tudo que funciona bem, ou a realidade, muitas vezes, de outra região, ela é totalmente diferente, não só para o Brasil, mas para as regiões do Brasil. O Nordeste e o Norte tem uma característica, o Sul tem Sudeste, ele tem um pouco mais proximidade, o Centro-Oeste outro perfil quando a gente está falando da área automotiva. Como é que foi esse desafio aí para vocês nessa construção e nessa adaptação desse equipamento? Na verdade, a gente já atuava em todo o Brasil, né? O que ajudou muito foi a experiência e as deficiências do hardware que antes era importado e não era nosso. Quando a gente criou o nosso, a gente resolveu acabar com todos os problemas existentes, né? Não só a falta de sinal de celular, mas a robustez do hardware, fisicamente falando. Toda essa parte foi, entre aspas, coberta, né, pela experiência que a gente teve com o hardware anterior. Legal. E uma coisa que também eu sempre tenho debatido, conversado até para esclarecer para os nossos colegas, todo mundo entende que só a última tecnologia como 5G é a melhor solução para aquilo. E, na verdade, a gente se depara com... Primeiro, porque uma tecnologia nova, quando a gente está falando de hardware, como ele tem uma escala definida no mercado, os custos são bem diferentes. Então, você muitas vezes tem um custo que pode chegar a mais de 300%, 400% mais caro um dispositivo do outro, um componente, em função dele não ter escala, de não ter inovação. E eu acho que um grande desafio, não é um desafio, um paradigma que tem que ficar claro, é que não existe essa certeza de a metodologia tem que agora começar tudo com 5G. Não, você tem hoje em dia uma rede coberta até de 3G significativa no Brasil e dependendo da sua aplicação, da necessidade de negócio, muitas vezes a tua melhor solução é o 3G. Em nossos casos, a gente está usando até um modelo de gateway, usando o Wi-Fi, então o dispositivo, como você falou, ele usa na borda, captura o dado, calcula essa parte toda no próprio dispositivo e depois quando ele chega no CD, ele descarrega tudo para uma central e a gente faz a relação com a plataforma. Como é que vocês têm visto isso, até porque você falou que já está investindo em tecnologias mais avançadas como 5G, e qual é esse trade-off aí você vê o melhor momento de escolher o tipo de componente ou o tipo de necessidade até de telecomunicação num dispositivo? Legal. A gente trabalha sempre tentando se antecipar, né? O 5G, ele está chegando, né? A gente entende que não é o momento agora do 5G, mas ele já está chegando e a gente tem que chegar ele sempre na frente. Vou dar um exemplo parecido ao carro elétrico. A gente começou a mexer com o carro elétrico há 2, 3 anos. E hoje a gente tem bastante leitura do carro elétrico, então não adianta esperar chegar para começar a mexer, né? Nossa engenharia já começa a trabalhar um pouco antes. Um exemplo nosso foi na concepção do hardware, né? A gente pensou no 4G, né? Porque a gente já percebia que o 2G ia parar de funcionar. Então, o nosso hardware ele funciona no 4G com fallback para 2G, onde houver 2G, onde só houver 2G, né? Então, é um trabalho meio que de antecipação. A gente vive se antecipando para o que está vindo. Maravilha. Então, eu acho que a gente também está chegando no final aí do nosso tópico, até para deixar para os outros colegas falarem, até porque a gente acabou tendo essa missão de falar da onde nasce o dado, ou da onde você captura o dado através desse meio físico, mas a partir de agora você tem que transformar ele, quer dizer, levá-lo
para o mundo, bota assim, muito mais digital, que é as plataformas e uma série de coisas. E eu acho que no próximo bloco a gente vai ter colegas aí que vão debater um pouco mais. Vargas, algum ponto, algum detalhe? Você pretende fazer a pergunta agora, deixar para o final? Qual é? Está com você. O ponto que eu queria acrescentar aqui, pessoal, é a questão da eletromobilidade. Tem buscado aí soluções integradas, né, desde o ponto de vista do carregamento, da inteligência, da parte da saúde das baterias, manutenção. A gente sabe que é um ciclo aí de 8 até 14 anos, né, que isso tem sido colocado. E hoje todas essas soluções de hardware, elas têm muito foco ainda dentro da situação do diesel, né? E essa complexidade vai aumentar bastante quando a gente começar a trazer os novos atores aí da parte de eletromobilidade, tanto das centrais de carregamento, toda essa parte de inteligência para fazer essa manutenção e justamente entender esse ciclo da bateria, que na verdade isso é uma coisa inédita, né? E nós estamos nesse ciclo de aprendizado. Então, tudo isso que o Calil falou, né? E você, André, ligado também à questão do 5G, a questão agora também da parte de tratamento de imagem, né? Com inteligência artificial, reconhecimento de pontos aí, né? Dentro da imagem, para você fazer alguma correlação com o algoritmo. Então, isso é um ponto aí que a gente vê muito futuro, um futuro promissor, e ao mesmo tempo a gente vai precisar de um potencial muito forte no hardware acerca de processamento, porque a imagem demanda muito processamento aí para justamente trabalhar essas imagens, né? Dentro de um ônibus ou dentro de uma situação de um caminhão na estrada, tudo. Então, o futuro daqui para frente, a gente olha muito essa questão da sensorização via imagem. Eu acho que essa seria a grande conclusão aí, que é o nosso passo para o futuro. E tudo isso alocado também ao ambiente em nuvem, que é o nosso próximo passo aqui, que nós vamos conversar bastante. O tema do ESG, pessoal, também é extremamente importante, né? Porque a gente está movendo agora para a eletromobilidade, né? O mercado de carbono agora está pulsando, é uma grande preocupação que nós temos aí dentro dessa parte do desenvolvimento, por isso desse pushing aí do ônibus elétrico também. Então, nessa parte de controle também de emissões, né, como o André falou, isso é extremamente importante, né? O mercado de carbono vem se fortalecendo bastante, isso vai ter que ser metrificado, e o IoT é o ponto crucial para essa metrificação das emissões, e aí fazer todo esse balanceamento entre o tratamento dos poluentes, né, no ar, o pagamento por isso, de uma forma que tem um critério, tem uma parte de certificação e validação de tudo isso que acontece no mercado. Então, muito bacana. Parabéns, André. Parabéns, Calil. E vamos seguir agora para o nosso próximo. Posso só fazer um mexer Fica à vontade, fica à vontade. No ESG? Acho que é um tema que a gente tem se debruçado bastante. Nossa organização tem essa viés, essa pegada. E, cara, a gente tem trabalhado principalmente o controle de emissões, usando um pouquinho que o Fernando falou antes. É uma informação que hoje em dia não está no mercado, ninguém mede, ninguém identifica, então acaba que o planejamento é meio binário. Eu vou sair de um modelo para outro, mas eu não consegui medir quais são as prioridades, o que é essa ação, o que é esse ganho, o que traz de benefício. Então, a gente tem tido gratas surpresas com essa medição de emissões em tráfego reais dos veículos, e ele traz insights importantes para a operação de manutenção, comportamento de motorista, da parte de qualidade de combustível. Então, isso não é simplesmente uma questão de sustentável para atender normas, realmente a empresa tem ganhos, as organizações elas começam a ter insights de uma visão que hoje em dia ela não tem, e muitas vezes pode ser uma mudança de paradigma, porque vocês conhecem muito bem essa transformação da mobilidade hoje em dia, a combustão para o elétrico é um ciclo que vai ser longo ainda. Então, a gente ainda tem um planeta e a saúde das pessoas para tratar. Então, quanto mais antes, eu acho que a gente botar luz nessa questão, eu acho que a gente é parte da solução desse problema, passa a ser parte da solução. E mais importante, não é simplesmente um dado para se apresentar na tua reunião. Ele traz ganhos de eficiência, que a gente chama de ecoeficiência, para a sua operação, principalmente na gestão das suas frotas. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Um dado interessante, complementando, em 2100, a população do planeta cai para metade. Tá? Então, hoje, de 8 bilhões, nós cairemos para 4 bilhões. Porém, os recursos serão muito mais escassos do ponto de vista aí da natureza. A gente fala água, né, solo, então a gente tem que se preparar e tem que ter essa preocupação aí com essa mudança ambiental, e o ESG veio para ficar, é um ponto muito forte hoje nas empresas, né?
e o mercado tem se movido com essa preocupação aí da parte ambiental. Legal. Pessoal, vamos para o próximo bloco, então? Vamos abrir a câmera dos dois nossos convidados agora para o bloco 3. Vamos falar um pouco agora de ambiente de nuvem, pessoal, né? A gente fala do fog, do nuvem, ambiente onde os dados ficam armazenados, né? Onde todo esse petróleo ele sobe e ele tem que ser refinado em algum momento e de acordo com aquela necessidade que o cliente necessita, né? Gerando excessivamente aí bastante valor em termos aí de resultado para os clientes. Então, o Cloud IoT é o ambiente que faz a conexão com esse hardware, é um ambiente que ele tem que ser orquestrado, né? E a palavra é essa mesma, né? Você tem que estar na mesma sintonia, tem que tocar aquela mesma música, e aí, tocando essa boa música, de repente você vai chegando aí na própria máquina e reconhecendo os dados, chegando até a parte de inteligência artificial, que seria o nosso último nível, né? Seria um sistema bem calibrado, onde a própria máquina ela consegue fazer as inferências dela e gerar os resultados. Então, sobre isso, vamos falar dessa infraestrutura conectada, a parte toda de arquitetura, desenvolvimento. Aí a gente tem os passos dessa ingestão dos dados, a gente tem o ETL, tem a questão do machine learning, né? E do machine learning a gente tem a inteligência artificial, e nós estamos aqui com dois grandes especialistas, né? O Bruno Giglioli e o Marcos Borges. E vamos falar também de modelos preditivos, né? O que é isso? O modelo preditivo nada mais do que é você conhecer uma situação no campo, uma situação na vida real, aquilo que acontece, e você trazer isso para dentro desse ambiente da nuvem e você fazer com que esse sistema entenda uma situação real que acontece no campo, e você coloca nada mais que um algoritmo para fazer essa predição, e depois vai enviar uns dados para fora e falando, faça isso que você vai obter o melhor resultado e você vai conseguir, de alguma forma, dar um novo rumo aí para a sua operação. Então, o modelo preditivo hoje é super utilizado, e essa parte de gestão de ativos conectados. Chamando agora os nossos convidados, apresentando para vocês, próximo slide, Bruno Giglioli, muito bom dia, gerente de sistemas da Stone Ridge, né? Muitos anos aí, conhece bastante essa questão aí no mercado, e o nosso amigo Marcos Brito, executivo de contas da Amazon, uma gigante na parte automotiva, tem apoiado muito a questão aí da Fórmula 1. A gente vê que a AWS aí, ela está intensa, tem um conhecimento gigante, né? É um monstro aí em termos aí parte automotiva e essa questão também da própria Fórmula 1, dos algoritmos, tudo. Então, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vai ser de grande excelência também esse tópico 3 aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Obrigado, Alexandre. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, obrigado, pessoal. Bruno. Bom dia obrigado, Alexandre. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né? O Alexandre acho que apresentou a gente muito bem aí, né? Hoje meu nome é Bruno, eu sou gerente aqui de sistemas cloud aqui da Positron Stone Ridge, tá? A Stone Ridge é uma empresa norte-americana e vocês conhecem a nossa marca aí do aftermarket, ela é bem conhecida no Brasil, a Positron, no jargão popular Positron, né? E sempre associada ao nosso produto, que foi praticamente nosso carro-chefe, que foi o alarme automotivo. Mas em 2006 a gente mudou um pouco, né, essa linha de produzir acessórios eletrônicos e começamos numa brincadeira lá do nosso time de hardware a desenvolver dispositivos, né, que conectassem a uma rede, que enviavam um latilongzinho lá, e de uma maneira bem artesanal a gente desenvolvia um software lá que conseguia receber essas informações no streaming e plotar no mapa. E naquela época mapa era até difícil de ter acessibilidade, era basicamente comprava um banco de dados lá de mapas e aplicava num servidor. Então era algo bem caseiro, né? Era algo bem artesanal. Eu gosto de brincar nesse aspecto, né? E com o passar do tempo, os dispositivos foram evoluindo, né? E as necessidades do negócio, né? Hoje nós somos uma das 4 maiores empresas de rastreamento e telemetria aí do Brasil, tá? E também grandes provedores, desenvolvedores de boxes de telemática para as montadoras, né? Então, com o passar do tempo, o negócio foi evoluindo, né? Os dispositivos foram evoluindo, a conectividade foi ampliando, né? E coletar informações passou a ser algo
mais intensivo, né? A gente começou a ter acesso a informações, por exemplo, do CAN bus do veículo, que a gente consegue ter acesso a sensores, a informações de temperatura, de óleo, pressão, até pressão de pneu a gente consegue coletar, né? Então, isso começou a causar também um problema divertido, que é como eu consigo processar todas essas informações de uma maneira efetiva, entregar diferentes negócios que os nossos clientes exigem aqui, né? E negócios esses também foram evoluindo, né? Não é somente o monitoramento, né? A gente aplica soluções para controle de horas de serviço de motorista, logística, inteligência para agronegócio. Então, o mercado começa a exigir também esse trabalho com esses dados, né? E a gente entregar esses dados de uma maneira, um data center físico, a gente jogando nossos desenvolvedores para focar muito em manter a nossa plataforma de maneira, né, manual e tendo que entregar essas soluções para os nossos clientes, a gente acaba perdendo um pouco o foco, né, do nosso negócio, da inovação, né, só para manter aquele monstrão recebendo um monte de informação e entregando praticamente de maneira tabular para o cliente. E aí você começa a ter problema de performance, problema de entrega rápida da informação, aí você começa a vislumbrar, né, gastar muito tempo aqui com tuning, banco de dados lá, transacional lá, né, das antigas, né, e tudo que a gente quer aplicar aqui de novo, a gente não tem uma certa dificuldade, porque ou é caçando em comunidade, ou é instalando por si só, ou comprando uma licença caríssima e tendo que renovar todo ano, enfim, é complicado, né, você adicionar um valor para um cliente de uma maneira rápida e efetiva, como a tecnologia evolui, né? Então, assim, a gente pegando essa tendência, as dificuldades que nós sofríamos, né, aquela vontade do desenvolvedor que quer sempre aprender algo novo, né, também agregar isso, né, e entregar uma coisa diferente no mercado, adicionar valor para o cliente, a gente em 2017 decidiu fazer a maior mudança da nossa história, que foi ligar lá para a AWS, falei, AWS, dá um help aí. Falei, Marcos, dá um help aí, cara, vem me ajudar, eu quero revolucionar esse negócio. E a gente conseguiu, juntos, num projeto aí que foi mais ou menos 2 anos, mudar toda a nossa plataforma para a AWS e tirar essa carga que a gente tinha, né, de ficar mantendo esses ecossistemas, né. E sim, aí sim, a gente começar a prestar atenção na informação que a gente recebe, né. O Alexandre fez uma excelente analogia aqui do petróleo, e a analogia que eu transmito para todo mundo, né. A informação hoje, ela é muito valiosa, né. Os americanos lá, outro dia fui num workshop lá com eles associaram a ouro, né. A gente não, a gente gosta do petróleo, né. Então o petróleo é algo que está até nos pontos de discussão aqui hoje. E esse petróleo, você tem que entender ele e saber como refiná-lo para transformar em combustível. Esse é o grande desafio. E a grande pergunta que a gente faz: eu coleto esse monte de informação, e o que eu faço com ela, né? É isso que a cloud, né, nos auxilia muito a otimizar essa tomada de decisão, essa tomada de processamento e a transformar, a nos ajudar a implementar a refinaria, né? Então, em 2017 a gente mudou para isso e a gente tirou essa carga de manter uma plataforma, de manter a minha plataforma IoT, de receber as informações, de manter o meu firmware lá para poder ficar conectando, e não pensar em cybersecurity também, né? Tanta invasão que a gente recebe aí, tanta informação, tanta notícia aí de security breaching que a gente tem aí. Então a cloud também veio nos auxiliar isso, a gente não precisa ficar pensando mais isso. Adiciono lá um SDK da AWS no meu hardware, consigo conectar na plataforma IoT lá, e essa plataforma IoT gerencia todo o meu streaming de informações e joga lá para o meu repositório, seja um S3, ou seja, né, que é o storage, o Simple Storage Service, né, Marcos? Ou um banco de dados em memória. Hoje a gente pode até colocar bancos de memória como o DynamoDB lá que a gente tem na AWS e outros, né? Enfim, não vou entrar no mérito técnico. Ah, ok, beleza, recebi essas informações. Falei, como é que a gente vai trabalhar, né? É muita informação que a gente recebe, né? Eu até brinco que eu olho aqui para as rodovias aqui do nosso país, eu fico olhando um monte de byte trafegando lá, subindo informação, descendo, né? Afinal, a gente também controla hoje os veículos remotamente, seja por questões de segurança ou outras, né? Então, isso muitas vezes na mão de uma pessoa, né?
Então, e pessoas cometem erros, né? A máquina também comete se você implementar um algoritmo errado, claro, né? Mas, e aí o que a gente passa a fazer com isso e como a gente processa isso, né? São terabytes de informações chegando aí por minuto, enfim, segundo, e aí a gente hoje temos acessibilidade a plataformas que possam fazer esse processamento, né? A AWS fornece o Lake Formation para processar a informação em alta escala, né? O Big Data, e transformar essas informações em produtos analíticos aqui que adicionem valor para os nossos clientes. Os nossos clientes têm vários desafios hoje, né? O monitoramento, o rastreamento hoje se tornou uma commodity, né? O feijão que é arroz, toda seguradora, toda transportadora exige, ou toda empresa de transporte urbano tem que ter para criar, né, as rotas de transporte, logística, enfim, né? E o diferencial é a gente entender a telemetria, né? Por quê? Porque isso vai produzir oportunidades de negócio para os clientes. Os clientes vão poder entender um pouco o comportamento dos motoristas, o comportamento dos veículos e produzir soluções que possam e entender nesse comportamento, né, produzir algumas ações que possam economizar combustível, por exemplo, né, tendo um consumo eficiente de combustível numa frota hoje é um diferencial. Esta frota aí vai ter uma margem de lucro maior, você vai adicionar um valor enorme para o cliente, mas se você tem que entender do negócio, né? Não é simplesmente eu vou lá, crio um relatóriozinho e o cara vai aplicar, não. Então é essa inteligência que a gente tem que ter, né? Então a gente utiliza tópicos aqui também de machine learning para poder identificar padrões, né? Alguns algoritmos aí que consigam indicar uma análise preditiva, né, para esse cliente, que no fim do mês ele vai ter um problema, né, ou não, ou ele vai ter uma eficiência maior, né? Então, é esse tipo de entendimento dos dados que é o grande desafio que a gente tem que ter, né? E também no monitoramento, até produzir uma inteligência artificial baseada em área de risco que consiga mandar um comando de bloqueio para um veículo, que ele consiga evitar algum problema maior, ou um comportamento que o motorista está tendo lá, diferente do que ele comumente tem, que possa indicar uma suspeita e também mandar um bloqueio, né? Então, assim, é um universo a se explorar. O mundo automotivo é um universo apaixonante, né? Então, por quê? Porque é muita informação chegando, né? Hoje, 100% do planeta Terra está conectado, não adianta. Ou seja, por boxes, devices embarcados em veículos, né, até o celular que está na sua mão. Então, o desafio é muita informação. Como a gente processa? Cara, a cloud veio para ajudar. Hoje o foco do nosso time de desenvolvimento é puramente pensando em novos produtos, puramente pensando em novas soluções, puramente pensando no analítico aqui e como adicionar valor para todos os clientes nossos, inclusive para a gente é muito divertido porque a gente aprende muita coisa nova, porque a cloud é muito rápida, a evolução tecnológica. Você não precisa mais se preocupar, né, com manter um servidor, trocar um disco, instalar uma aplicação. Não, a cloud veio aqui para acelerar a nossa evolução tecnológica e, claro, né, otimizar toda a cadeia de transporte do nosso país, do planeta Terra, inclusive. E agora com os ônibus elétricos, isso vai ser mais utilizado ainda, né? Porque vem muito mais informação por aí que a gente tem que começar a entender e a trabalhar, né? E o Marcos aí, eu acho que foi um grande parceiro aqui, ele sempre nos auxilia com os projetos, né, Marcos? Se você quiser falar um pouquinho aí, Não, legal, Bruno. Eu acho legal, vou aproveitar aqui alguns minutinhos, porque você acabou resumindo muito bem a jornada que a Stoneridge tem caminhado junto aqui da Amazon Web Services, e a gente tem visto como vocês têm evoluído na questão ali de realmente utilizar a nuvem não como um conceito de um data center que está em um lugar onde eu não sei, mas justamente nisso que você falou, em acelerar a inovação e pegar o time da Stoneridge e focar naquilo que importa, o que vai agregar valor ao cliente final. Então é muito interessante ver isso, e acho que o Varga colocou um ponto bem legal quando ele introduziu aqui o nosso painel, que a AWS tem ajudado a Fórmula 1 a evoluir e desenvolver algumas coisas. Eu queria fazer um paralelo, né? De fato, eu acho que ninguém quer comprar tecnologia pela tecnologia. A gente tem que entender qual que é o problema que a gente tem que solucionar como sociedade para evoluir e ajudar a nossa vida a ser melhor, né? Então,
A gente acha que costuma haver Fórmula 1 talvez de uma maneira um pouco distante, mas é dali que sai muita inovação para o mercado automotivo e para outras áreas, inclusive, adotarem coisas aí ao longo do passar dos meses e anos, e cada vez mais rápido essa adoção tem sido feita, do que a gente acaba vendo na TV e do que acontece ali, de repente, na Europa, Estados Unidos, né? Mas a Stone Ridge tem feito um trabalho muito interessante, pessoal. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui com eles hoje, porque existem algumas coisas que tem que se preocupar ao longo dessa caminhada, e o Bruno e o time fazem isso de uma maneira muito, muito bacana. Imagina se você pensasse que você tem N dispositivos na rua medindo tudo que você consegue. E imagina se você conseguisse ler isso de alguma forma que ajudasse você na sua estratégia como empresa, ou minimamente como você vai se deslocar da sua casa até o trabalho, ou até a reunião. Hoje isso é possível, a gente utiliza aplicativos para fazer isso e tudo mais. Mas um desafio muito grande, acho que ali da base de cada projeto de IoT e inovação é como que eu pego esse mundo de dados, e a Stone Ridge tem realmente, como o Bruno compartilhou, acho que a Isabel vai falar um pouquinho mais no próximo painel, tem ali um oceano de dados, mas como que eu posso extrair e organizá-los de uma forma mais eficiente para que eu possa tirar insights e aproveitar isso da melhor maneira possível. Aqui na AWS a gente costuma trabalhar a questão de IoT em 3 grandes pilares, né? Então, esse primeiro de Analytics e serviços de streaming, ou seja, nós ajudamos os nossos clientes a terem uma visão de melhores práticas em como organizar esses dados para serem aproveitados e visualizados da melhor maneira. Segundo pilar de conectividade e serviços de controle, né? Então, como que a gente pode gerenciar, controlar e, muito importante, o Bruno trouxe essa questão, proteger os dispositivos que estão em escala aí na rua. É muito comum também a gente ver que tem muita iniciativa em empresas querendo colocar coisas ali para funcionar, mas não se preocupam com o que está na borda. E acaba sendo muito vulnerável a, infelizmente, ter ataques de hacker, invasões e todo esse tipo de questão que a gente vê muito forte hoje em dia. E o terceiro pilar de device software, né? Como que a gente pode criar dispositivos para operar na borda de maneira mais otimizada e ao passar do tempo, analisando meus dados, como que eu posso melhorar o meu produto e ajudar meu cliente que está na ponta ali utilizando a ser mais performático. Então, acho que o Bruno ele resumiu muito bem a trajetória da Stone Ridge ao longo dos últimos tempos, e a gente fica muito feliz aqui na Amazon Web Services em acompanhar a Stone Ridge, porque, de fato, é uma caminhada que não termina, é uma evolução constante, e acho que o pessoal da Stone Ridge conseguiu colocar muito dentro, assim, da cultura até, de como eles desenvolvem os projetos, essa questão da inovação. Então, eu fico realmente feliz em participar aqui com vocês. Queria aí voltar aí com o Bruno e Alexandre para a gente, já caminhando aqui para o final do nosso painel, se tem alguma pergunta ou algo que a gente possa esclarecer. Bem. Parabéns, pessoal. Eu acho que, assim, tem uma pergunta do Cloud Native. Ele fala aqui, ó, imprescindível adotar Edge Computing, né? Ou seja, hoje não tem como mais você sobreviver a uma empresa ter sem processar esses dados e sem estar nesse ambiente de nuvem, que a principal vantagem dele é a escalabilidade, né? Então, você tem essa plasticidade e a escalabilidade, que é um ambiente que você não se preocupa, de uma hora para outra você tem a capacidade de dobrar, triplicar e aumentar tudo isso para atender os clientes e ter o melhor resultado, né? Então, ele fala que para aliviar a carga do meio de comunicação, bem como processamento, armazenamento e nuvem, é justamente o que nós estamos falando, né? Qual que é a opinião de vocês, né? Essa mudança do cloud, né? E assim, o cliente ele não quer ficar preocupado como é que o algoritmo funciona, né? Como é que isso renderiza, né? Quais são os atributos do algoritmo que eu tenho que pegar dentro de um SQL, dentro de uma estrutura, dentro do S3. O cliente não está preocupado com isso. O cliente ele quer a resposta final. O que é? Eu quero uma boa análise preditiva com que eu pegue aqui essa informação e vá para o campo estratégico da minha empresa e consiga atuar da melhor maneira. Então, qual que é a visão de vocês nessa mudança de chave para o cloud, né? Vocês comentaram que hoje se processa informação de forma muito mais rápida, né? Então, eu queria que vocês comentassem da escalabilidade, desse movimento da velocidade e da precisão no diagnóstico para passar para os clientes, que vai ser o próximo tópico que nós vamos conversar aqui. Muito obrigado, fechando aí essa terceira parte do nosso bloco. Agradeço vocês. Ok. Marcos ou Bruno? Quem começa primeiro? Pode começar, Bruno. Pode começar, eu complemento depois.
A transferência de informações hoje é sempre um desafio, né? Quanto mais rápido o dado chegar, acho que você vai entregar a informação para o cliente de uma forma mais efetiva, né? A computação de borda aí, né? É algo também que auxilia, né? Melhora o tempo de resposta, enfim. É algo que dá para ser aplicado, né? A AWS hoje ela fornece alguns SDKs lá, principalmente para IoT, né? Que ela consegue comprimir as informações e enviar num túnel encriptado, né? De forma segura, né? As informações que a gente recebe dos devices hoje também não são, eu recebo um monte de variável lá, mas também não é algo, né? Que chegam a preocupar, né? O grande desafio, por exemplo, são os streamings de vídeo, né? Então, os streamings de vídeo hoje exigem aí uma rede maior, né? No mínimo um 4G para transporte, ele vai consumir mais, né, da operadora e é algo que você tem que otimizar bem no box lá de vídeo lá para poder enviar uma imagem nítida, comprimida e que você consiga trabalhar nela, né? Então a AWS também tem serviços que consigam incluir na SDK lá, que consegue fazer essa transferência de uma forma efetiva e recebê-la no AWS Streaming, processando essa informação, integrando com os outros serviços e a gente entregar essa informação de maneira rápida para você, por exemplo, ver um evento de fadiga que foi disparado, ou para você ver também alguma coisa de segurança que esteja ocorrendo, né? E eu acho que a cloud nos proporciona uma grande vantagem, né, para você também trabalhar com a conectividade, né? Porque tudo é pensado de ponta a ponta. É algo que realmente é um diferencial, né? Antes você, como eu falava, você tinha que ficar lá pensando, falar assim, eu vou fazer um baita buffer no meu device, depois eu descarrego ele de tempo em tempo, né? Então, acho que hoje a gente evoluiu muito aí em questão de inteligência embarcada, né? Que consegue trabalhar muito bem com isso daí, né? Aí, Marcos, se quiser adicionar alguma coisa. E aproveitando, obrigado, Claudinei, pela pergunta. Acho que eu queria só trazer 2 pontos rápidos, complementando aqui a resposta do Bruno. Acho que tinha aí um tabu muito grande, ali no começo da cloud também, em adotar serviços de nuvem por causa de latência, de, poxa, as coisas estão longe daqui do Brasil, não dá para fazer e tudo mais. Mas hoje a gente já consegue trabalhar, inclusive a AWS tem soluções que trazem os serviços em nuvem para mais próximo do usuário final. Então, realmente, tem coisas muito interessantes que a gente pode entregar em zonas de disponibilidade que estão mais próximas da onde estão concentrados os seus clientes, seja aqui no Brasil, América do Sul ou qualquer outra região no mundo, que justamente podem ajudar nessa questão do 5G, que está acelerando muito a questão de ter dados vivos a todo tempo, em todo lugar, onde a gente concentra isso, trata e dá respostas rápidas para o que a gente precisa fazer. E um outro ponto também, aproveitar de novo, né, para falar que a nuvem, como o próprio Bruno trouxe também, ajuda muito na questão de você ter uma ideia, uma solução, quero testar para ver se funciona. Você não precisa mais ficar preocupado em, poxa, preciso comprar servidores ou ter um data center enorme para cuidar e gastar algo muito alto ali de entrada para fazer acontecer. Na AWS você paga aquilo que você utiliza, consegue subir e derrubar a máquina rapidamente e você consegue testar o seu MVP, a ideia de negócio que você tem de uma maneira muito mais ágil, ver o que funciona e o que não funciona e pivotar as suas ideias para aquilo que vai ter sucesso. Então, também deixo aberto aí o convite para quem quiser depois me acionar aí pelo LinkedIn, para a gente trocar uma ideia e entender como que a própria AWS pode ajudar vocês a desenvolver esses projetos de IoT e outras ideias também que estão aí sendo muito disruptivas no mercado, como a própria StoneRidge tem caminhado aqui conosco. Pessoal, muito obrigado. Iniciamos então aqui o bloco 3. Eu vou chamar agora o nosso diretor, o Fernando, da Unique. Ele é diretor também do Comitê Automobilidade da BINC. Então, Fernando, novamente, seja bem-vindo e você faça essa abertura do bloco 4. Maravilha. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado a todos os palestrantes até o momento. Tem sido realmente um evento incrível, organizado pela BINC. Como o Alexandre falou bem, além da minha responsabilidade na Unique Hub, eu também já há um pouco mais de um ano assumo a diretoria do Comitê de Mobilidade e Conectividade Inteligente para o transporte urbano de passageiros, como acabei comentando aí em dueto junto com o André Carvalho. E não adianta falar de tudo isso
de toda a questão de digitalização, de hardware embarcado, dos efeitos que a cloud pode trazer para a gente, sem entender exatamente qual que é isso no efeito do usuário. Entendeu? Como é que está sendo a experiência de quem está usufruindo dessa informação digital, seja para poder utilizar o transporte público, seja para poder ser um administrador ou gestor da mobilidade urbana. Então, o efeito é importante. A diferença é entre o furo e a furadeira, eu costumo dizer. Então, até agora a gente falou sobre tipos de furadeira, né? Agora vamos fazer qual que é o efeito, qual que é o resultado na Customer Experience, tá? Então, para o próximo painel, eu gostaria já de convidar os nossos participantes, que seria a Isabel. Isabel está por aí, bacana. E o nosso presidente, Alexandre Varga, também, que vai comentar bastante a respeito dessa experiência do usuário com toda essa infinidade de informações digitais que hoje estão disponíveis para a gente poder ter melhor mobilidade urbana. Seria esse o alvo da discussão. Isa, Alexandre, fiquem extremamente... Bom dia. Isabela, bom dia para todos. Como eu já falei muito durante o webinar, eu vou pedir para você começar. Por gentileza. Obrigada, e assim, Varga. ficamos felizes de você ser a nossa grande mulher, né? Mulher das mulheres, a pessoa aqui que muito bem nos representa, né? E cada vez mais a gente se admira aí por esse grande talento das mulheres na parte digital, na tecnologia. Então, parabéns e muito obrigado, né? Você tem uma larga experiência em grandes empresas, multinacional, então, parabéns. Tem até palminha aí, pessoal, dando os parabéns para você. Obrigada. Então, vamos Primeiro, que vamos. Obrigada, bom dia para todos. Obrigada pela participação de todos e a oportunidade que eu estou tendo aqui de colocar um pouquinho, uma pontinha aí da minha experiência, né? Sou engenheira, atualmente atuo como Product Owner e cientista de dados na Stoneridge, na equipe do Bruno, que falou aí um pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho da experiência do cliente dentro do contexto de frotas conectadas. E a pergunta é, qual a influência da transformação digital na mobilidade urbana? Atualmente, o dado, né, o Bruno mesmo, ele comentou um pouquinho aí, que hoje é o petróleo. Ele é considerado hoje o maior valor ativo dentro de uma empresa. E ela pode transformar toda uma operação. E isso é muito importante e é o que se dá o valor. Através de tecnologias que o Fernando comentou um pouquinho, sensores, tecnologias embarcadas, né? Fazemos a ingestão desses dados e esses dados conectados a processos, eles devem ser transformados, né? E disparados de forma inteligente. E é isso que dá o valor, gerando uma informação de grande valor para o nosso cliente final. Podendo, né, atuar no transporte público, por exemplo, em tempo real, melhorando a experiência do usuário em relação a todos os serviços públicos, por exemplo, e não somente no transporte de pessoas, mas também no transporte de mercadorias e toda logística que temos hoje, né? Pesquisas que temos mostram que em 2025 teremos cerca de 200 milhões de veículos conectados, ou seja, o dobro que temos hoje. E isso se dá também a importância aí do 5G, que o nosso colega comentou um pouquinho anteriormente, lembrando aí que os veículos autônomos vai precisar bastante dessa rede, e aí vem a importância dela também, né? Mas como e o que fazer com esses dados, né? Eu acho que dentro aí da experiência do cliente e um pouquinho aí da minha vivência, eu acho que, primeiramente, antes de tudo, a gente tem que entender os desejos, as necessidades e as barreiras do nosso cliente, tendo principalmente a empatia, para que a gente possa entregar o valor para ele, né? Não adianta eu ter um monte de dados e eu não conseguir entender o que eu posso levar para o meu cliente. E não só isso, entender todo o conceito. Isso é a importância. E aí sim, a gente consegue, através de ferramentas como o Marcos, da AWS, comentou um pouquinho, o Bruno, ferramentas que geram insights
que utilizam modelos matemáticos, por exemplo, Deep Learning, Machine Learning e outros modelos que podem atuar levando uma tomada de decisão, né? Só que essa tomada de decisão, ela tem que ser constantemente, digamos, modificada, ela tem que ser trabalhada, e não só isso, ela deve apresentar uma evolução de crescimento e melhorias, para que o nosso cliente, ele possa entender aquilo que ele está tendo de retorno. O cliente, ele é mais exigente, o cliente atual, ele não é mais o cliente que ele quer ver lá um monte de planilha, relatórios impressos, que ele não entende métricas, não entende índices que você está colocando lá, imprimindo para ele. Ele quer realmente o dado pronto, a informação pronta e o que fazer. É isso que dá o valor no final de tudo. E como... Desculpa, Varga. Não, fica à vontade, fica à vontade. Posso pegar um gancho com você? Vou pegar um com certeza, vamos lá. Bacana, pegar um ganchinho aí. É o seguinte, pessoal, quais são as grandes preocupações hoje que a gente pensa aí em termos de preocupações e talvez até aprimoramento, né? Eu acho que essa inquietude, a dúvida, realmente o cliente ele sempre procura novas soluções e coisas que realmente tragam valor para o negócio dele. Hoje, nessa questão de gestão da mobilidade, a gente tem muito essa questão da segurança, né? Sem dúvida, né? Quando você transporta passageiros, pessoas, né? Isso está muito ligado à questão do transporte urbano, né? Você não está transportando carga bruta, mas você está transportando seres humanos, e o ser humano fala, ele reclama, e ele realmente avalia a qualidade do serviço. Então, essa inteligência que a Isa está falando aqui com a gente tem muito a ver de você ter bons índices para fazer essa avaliação do índice de segurança, né, da qualidade do transporte numa cidade inteligente, por exemplo, né? Isso não demora um mês, você precisa pegar um telefone e ligar, isso através do IoT a gente consegue ter essa capilaridade, ver como o motorista está dirigindo, ver através de câmeras como é que isso está acontecendo. Então a questão de segurança hoje é crucial. Temos até um fenômeno novo que é o Mirror Eye, que é um espelho que consegue enxergar tudo que vem para trás, né? Uma filmadora, né? Não é aquele retrovisor normal que a gente tem nos carros, mas ele já é abastecido com uma câmera, ele tem uma posição interna com 2 telas de LED, então em vez de você olhar para o retrovisor, você bate o olho e já olha para isso vai sendo filmado e essa imagem tem toda uma inteligência artificial que vai sendo trabalhada. Outro ponto que tem se trabalhado muito nessa questão de gerenciamento de frota é a questão da eficiência energética. Eficiência energética hoje, principalmente com esse preço abrupto do petróleo que nós viemos, foi o segmento que mais sentiu, né? Transporte rodoviário de cargas, tudo. Então, você ser eficiente em energia, você tem que realmente customizar, e para customizar essa inteligência dentro da sua empresa, você tem que entender a sua linha, a sua rota, e você utilizar atuadores, sejam eles na caixa ou no motor, onde você tenha maior inteligência para gastar menos combustível, né? Desde o ponto de vista da aceleração do motorista, da velocidade das trocas de marcha. Então, isso tem muita correlação e, através desses dados do IoT, a gente consegue fazer uma inferência muito bacana, né? Estudando esses dados e gerando bom resultado para melhorar a eficiência. A gente tem cases muito bacanas aí de situações de variação de 6% a 14% nessa eficiência energética, utilizando o IoT e utilizando esses recursos. Outro ponto que é bem focado também é a questão da manutenção preditiva, né? A gente fala manutenção preventiva, mas a palavrinha é manutenção preditiva. O que é a preditiva? É você pegar os dados, né? Fazer uma boa correlação entre eles, verificar ciclos de state of life, da parte de vida da peça, do ciclo de vida da peça. Então, isso tem uma inferência muito grande com a IoT. A maioria dos componentes hoje mecânicos tem algum sensor ali que está trabalhando, dando algum resultado. Então, você, dentro da sua frota também, conseguir entender como é que essa predição de cada peça, de cada movimento, além da influência também da condução, isso é um ponto aí que tem sido bastante explorado, além dessa questão da qualidade, né? Eu acho que hoje qualquer empresa que busca um ISO, busca um padrão de excelência, tem buscado também o IoT como referência, e como o André Nunes também, nosso diretor aqui, comentou, ele fala muito dessa questão das emissões, né?
Como é que eu vou controlar essa emissão? Quanto que eu estou emitindo, né? Eu tenho uma sonda lambda ali que vai fazer esse controle e vai receber o dado. Então, são 4 pontos cruciais hoje, Isabel, que a gente vê aí que cada as grandes empresas estão elaborando os projetos dentro dela, utilizando o IoT para movimentar cada uma dessas 4 frentes que estão se acelerando muito aí com 5G e com a parte das câmeras. E o que você pensa disso, Isabel? É isso mesmo, Varga. A gente, com essa análise inteligente dos dados, a gente consegue mapear esses riscos e minimizar os custos de uma operação. Então, quando eu falo, por exemplo, eu vou trabalhar a manutenção, eu não só estou trabalhando a saúde de um veículo, mas também eu estou trabalhando a segurança de quem está manuseando esse veículo, ou seja, também uma carga de passageiros, né? Então, isso que é importante. A gente não só atua um ponto, mas a gente atua no todo. E isso é o bacana, traz resultados para, né, o frotista, o dono da operação, ele traz resultados financeiros e não só isso, resultados de qualidade. É isso que é bacana. Essa pode ser a grande diferença da sobrevivência de uma empresa, né? No momento aí de uma economia um pouco mais ajustada, uma situação que assim realmente você tem que otimizar. Você tem que buscar recursos dentro da própria empresa onde você consiga otimizar. É lógico, existe um investimento, tecnologia é investimento, mas é um investimento que você consegue aí agregar em médio e longo prazo, você tem um retorno tremendo em relação ao custo que você tem hoje. Então, o pessoal tem buscado muito esse caminho. Esse caminho não é um caminho solo, né? A gente fala que é um caminho que exige uma camada, uma estrutura bem formada, né? E sempre trabalho em campo. Acho que esse é o fundamental. Não adianta você ficar só no laboratório pensando e imaginando e criando coisas, mas você tem que estar no campo e ter realmente esse piloto, essa situação real para ver se aquilo se encaixa com aquilo que você está fazendo. O dado que vai chegar para você, ele já tem que ser tratado com a situação do campo, a situação real que a gente realmente lida aí no nosso dia a dia. Pegando esse gancho também, eu acho que o 5G está chegando nas cidades, ele já está se incorporando, vem muito forte. A eletromobilidade vem com tudo, né? O veículo autônomo também, ele vem também aí, é uma questão aí não muito tempo, né? A gente já tem projeções aí de 10 anos já ter situações de veículo autônomo. Então, eu acredito que a gente está num bom caminho. E aqui no Brasil, toda essa rede tem se fortificado muito aí, utilizando essa inteligência e criando os novos algoritmos, né, Isabel? Acho que você entender o fenômeno do campo voltar, né, dentro das universidades, dentro dessa estrutura, você saber criar algoritmo. Hoje, algoritmo é uma coisa que tem um valor aí gigante, é um aporte gigante, e você tem que ter um conhecimento muito interessante. Então, fala um pouco dessa experiência do algoritmo, né? Vocês hoje trabalham com boxes, com parte de inferência. Como é que essa questão do algoritmo aí, como se aplica isso junto aos clientes? É isso mesmo, Varga. O algoritmo e o entendimento de qual é o melhor algoritmo para cada caso, isso é importante para poder gerar toda essa análise inteligente, né? Não é simplesmente você colocar a máquina para rodar e falar, tá aqui, porque a gente até discutiu um pouquinho sobre isso ontem, né, o Marcos, da AWS. Se você ficar aprendendo demais o dado, você perde, né, o resultado, né, que deveria de ser. Então, não é só você colocar a máquina para rodar, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender o todo. E mais importante que isso, né, Varga, é você ir no cliente e vivenciar. Eu tenho aí uma estrada de um pouquinho mais de 20 anos em montadora, participei assim de áreas na construção do produto, que é o veículo, e também no finalzinho, um pouquinho aí na área de pós-venda, trabalhando diretamente com o cliente. E isso fez muita diferença para eu entender aquilo que eu concebia lá atrás, que era a construção do produto. Então, você vivenciar o cliente é muito bacana. Isso traz uma bagagem e um conhecimento muito grande na melhoria. O resultado de tudo, né, Isa?
o resultado de tudo é o foco no cliente, né? O customer focus, sem dúvida, né? Ele que aprecia a solução, ele que recebe e ele que tem o melhor resultado. Pessoal, vamos lá. A gente está nos momentos finais. Alguém tem alguma pergunta? Estou olhando aqui o nosso chat. E, assim, tem uma pergunta aqui do Claudinei, né? Com que frequência normalmente ocorrem as atualizações de firmware ou modelo de machine learning embarcado nos devices dos clientes, né? Uma pergunta interessante, né? Cada empresa gerencia o seu hardware e cada empresa tem um programa, né, para atualização desses firmwares, né? A atualização do firmware ela pode ser feita por uma correção, um bug, alguma coisa que pode ser aprimorado, ou realmente você fazer imersão de algum modelo novo, alguma coisa que você quer construir dentro da linguagem da máquina e você quer, de repente, pegar uma informação nova, aquilo que você tem como desejo, né? Então, isso é muito variável, né? É uma condição que realmente acontece e agora a gente está muito nessa questão também de fazer o remote, né? Você baixar, fazer a situação do firmware de forma remota através da telefonia, e isso tem sido bastante aplicado aí pelas montadoras, né? Então, boa pergunta, obrigado. E vamos agora passar desde o bloco 1, vamos fazer as nossas considerações finais. Agradeço a todos. Tá aí o nosso site, www.abinc.org.br, né? Nós somos uma sociedade organizada, né? Organizada civil, e a nossa ideia é tá colaborando com a tecnologia, né? Tá ajudando. Hoje a Abinc está bem imersiva dentro dos ministérios, né? Da tecnologia, então, Ministério da Economia, então ela é uma fortaleza hoje e tem crescido bastante, né? Graças aos pioneiros aí, né, o senhor Paulo Spaca, né, e o senhor Flávio Maeda, que foram os que iniciaram essa pedra fundamental da Abinc. Considerações finais, por favor, Fernando e Carvalho. O meu amigo Vargo, posso fazer alguns comentários? Besser, Irtet. Tá bom. Então, olha, colegas, diga. Eu sou Roberto Berques, eu estou há 10 anos na área de eletromobilidade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que, para a reflexão de vocês, eu trabalhei até agora, em maio, numa empresa de ônibus, né, na MTU, que é uma empresa que é gestora de ônibus na região metropolitana de São Paulo, mas tenho muita ligação com o pessoal da SP Trans também. Faz questão de uns 15 dias atrás, nós fizemos um seminário sobre eletromobilidade no Instituto de Engenharia, junto com a BVE. E eu gostaria de jogar para vocês, que são dessa área de IoT, que se vocês já pensaram no seguinte aspecto, que nós discutimos naquela hora, como resolver o problema do armazenamento de energia. Não sei se todas as pessoas sabem, nós vamos ter sobra de energias, talvez daqui a uns 10 anos, né? E daqui 10 anos. E nós não podemos estar acontecendo o que acontece com a Petrobras, que ela está reinjetando gás em todos os... eles não têm muito aproveitamento do gás que eles tiram, porque nós não temos refinarias e não temos como conduzir esse gás para muitos consumidores. Então, eles estão reinjetando gás em todas as plataformas que eles têm, né? Outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem também, o grande problema nosso, que eu também tive, o pessoal da VEG, é com relação a incêndio dos veículos. Está ocorrendo muito incêndio em função do quê? Dos operadores, dos stakeholders, eles não têm muita ideia de como apagar um incêndio no veículo elétrico. Então, por exemplo, o diretor da VEG nos contou que a melhor forma de apagar um incêndio é você cobrir o veículo com uma lona para diminuir a quantidade de oxigênio que alimenta o incêndio, né? E jogar um outro tipo de extintor, que é um outro produto químico, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, que isso vocês têm que também fazer programas para esse tipo de coisa. Por exemplo, outra coisa, economia circular. As baterias, depois de 8, 10 anos, elas vão precisar ser recicladas. Muita gente está dando ideia de usar ele no sistema estacionário. Então, a gente pode usar em usinas hidrelétricas, etc. e tal. Mas tem com o aumento da frota que nós estamos tendo,
Inclusive, agora no Brasil, a BVE nos deu uma informação que nós já estamos com 100 mil veículos leves, lógico, porque os pesados nós estamos devagar estamos indo, né? Mas eu acredito que daqui a uns 10 anos nós vamos ter muito veículo pesado por aí, tá? Nós vamos ter que pensar na reciclagem de bateria, sim. E a gente sabe muito bem que na Europa, tanto a Volkswagen como a Volvo estão fazendo grandes empresas de baterias, né, para não depender tanto dos japoneses, dos chineses. Então, esse é outro pensamento que vocês têm que ter também. As emissões que vocês falaram, né, isso é importantíssimo também, porque, lógico, a frota de diesel vai cada vez aumentando, diminuindo mais e aumentando a frota tanto de hidrogênio como biocombustíveis e como elétricos, né? Então, a gente tem que ter um treinamento de OT, dos stakeholders e de toda a cadeia produtiva, que é o que mais ou menos vocês contaram aí para nós. Eu acho que você, Alexandre, você contou um pouquinho. A gente precisa ter treinamento das pessoas, inclusive dos bombeiros. Nós temos que ter, porque os bombeiros não sabem como apagar um incêndio de um veículo elétrico, né? E mesmo o hidrogênio ou biocombustível é um veículo elétrico também, né? E, por último, tem vários... Hoje nós estamos fazendo as baterias de silício, né? Mas a gente sabe muito bem que nós temos no Brasil, né, esse mineral, e está se pesquisando outros minerais, grafeno e outros minerais que vão poder ser usados para baterias também. Então, isso também tem que ser uma preocupação de vocês que estão nesses sistemas de controle, porque todos os ônibus, os caminhões, tudo mais, eles vão ter muitas informações a mais do que os veículos a diesel, a combustível fóssil, né? Então, acho que é uma preocupação que todos vocês têm que ter. Eu acho que eu encerro a minha participação. Eu agradeço muito o seu convite, Vargas. Eu acho que essa turma de vocês aí é um espetáculo. Vocês realmente estão atrás aí de tudo que está indo bem na economia brasileira, essa juventude toda. Mas eu fiz questão de dar esses dados, que muita gente que não está na área específica, você, lógico, está, né, na área da Volvo de ônibus, mas eu estou há muitos anos nisso e eu acho que eu posso contribuir com vocês para vocês pensarem como que vai ser essa evolução de tantas informações que vocês vão receber daqui para frente. Desculpa interromper, pessoal. Desculpa interromper. Paulo Spaten, por favor. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Para quem não sabe, eu sou o presidente da BINC. Estou extremamente feliz de ter visto esse webinar, com os comentários finais até do Roberto. Agradeço todos os palestrantes que fizeram uma excelente apresentação. Eu estou sendo bem rápido, porque o nosso tempo de gravação vai acabar. Então, depois fica difícil a gente editar alguma coisa. Podemos continuar, mas o Teams vai cair, né? Então, porque nós demos esse tempo. Alexandre, só lembrando que nós temos a FutureCon e nós participamos da FutureCon. Quem quiser saber e conhecer melhor, depois pode procurar a gente para poder trocar uma ideia. Perfeito. Alexandre, deixo você... Academia BINC também, né? 2023 já está pronta. Está pronta. Não, e a parte automotiva aí, o ano que vem, a academia vai estar feita. Maravilha, que bacana. Desculpa de ser assim tão intrometido nesse webinar excelente. Vargas, as palavras suas finais. Desculpa. Agradeço aí também o Berkes, do Instituto de Engenharia de São Paulo, né? Obrigado pela palavra, pelo apoio. E aí, desculpa, Fernando, só mais uma, hein? Em cima do Roberto, eu estive falando com o pessoal do IBMOV, que é Instituto Brasileiro de Mobilidade. Estamos com um acordo com eles também. Depois a gente fala sobre isso. Um abraço. O Berkes é diretor do Instituto de Engenharia. O Fernando, por favor, considerações finais. Vamos lá, antes que caia. Se cair, pessoal, vamos se despedir aqui. Muito obrigado aí. De imediato, já maravilhoso webinar. Se cair, caiu. Vamos lá, considerações finais, rapidinho. Maravilha. Alexandre, presidente, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite também. É sempre um prazer participar de vocês na BINC. É um grupo que está formando opinião no mercado de IoT, sobretudo naquele com qual eu represento, que é a conectividade para a mobilidade urbana.
Então, mais uma vez, é um prazer imenso poder contribuir com vocês e, claro, de rever não somente os amigos palestrantes, mas tantos convidados que participaram com a gente hoje, praticamente 100 pessoas nos ouviram, dedicaram aí essa 1h30 da manhã, então eu fico realmente muito contente, muito honrado de estar com grandes referências disso, tá? A gente está seguindo com esse plano de atividade, de webinar, de talk show, entre outras coisas, entre produção de artigos, como já fizemos, e gostaria muito de investir nisso junto, não somente com meus membros de equipe, meus pares diretores, mas com todos os participantes aqui que acabaram acompanhando, e tenho certeza que tem espaço para todos para essa contribuição técnica e prol da evolução do futuro, e não só a evolução, mas do futuro da conectividade e mobilidade inteligente, que foi o alvo da discussão de hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fernando. Palavra agora para o André Carvalho. Acho que vai cair, vai cair já essa conexão. Vamos lá, Carvalho. Agradecer, pessoal. Acho que brevemente aí o Fernando já resumiu. Foi um passo excelente aí para a BINC. Estamos à disposição e vamos seguir adiante. Um abraço a todos. Vou pedir mais um diretor. Vou pedir para o Nunes entrar agora. Nunes, por favor. Nosso terceiro diretor, André Nunes. Desculpa, eu vou ser rápido, então. Então, a ideia é agradecer pela oportunidade, pela troca aí de experiência, também os aprendizados ao longo dessa questão. A gente está à disposição para conversar depois melhor sobre os temas abordados e outros temas, tá bom? Obrigado e um bom dia a todos aí. Calil. Falar rapidinho também, só agradecer aqui pelo espaço e pela quantidade de boa informação que a gente teve aqui hoje. Alto nível, muito bom. Muito obrigado, Calil. Agora a AWS. Eu agradeço novamente o convite para estar com vocês e contem conosco, inclusive, para aproximar a AWS das iniciativas da BINC e a gente formatar mais conversas como essa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcos. Bruno, por favor. Agradeço a todos aí pela oportunidade, acho que um excelente fórum aqui hoje e espero poder contribuir com todos aí, tem meus contatos aí, muito obrigado pelo espaço aí. Isabel. Bem, gente, então vamos finalizar, muito obrigado, e eu peço que os convidados aguardem aqui na parte de fora. Agradeço a todos, excelente dia, excelente semana, e vamos seguir porque tem muito trabalho e muita coisa para a gente fazer. Grande abraço a todos, uma excelente semana. Até mais. Pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Até logo. Um abraço para você, viu, Alexandre, e para todos aí da BINC. Obrigado pela contribuição. Nós não sei para que